Olá, muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Vamos fazer aqui a antevisão, uma breve antevisão do jogo referente à 12ª jornada da Liga Portugal Betclic. O Benfica vai visitar ali o Estádio da Choupana, que não é um estádio fácil, vamos jogar contra o Nacional da Madeira. Não sei se se recordam, na época passada tivemos aquela situação de nevoeiro, que não é situação virgem, antes pelo contrário, como costuma acontecer com alguma frequência, com mais frequência do que o que devia, de jogos serem adiados ou serem interrompidos, devido ao nevoeiro. O jogo é hoje, é às 18 horas e esperemos que decorra sem esse problema do nevoeiro. Antes de seguirmos, pedir-vos o habitual, que é, de facto, no caso gostarem deste vídeo ou de outro vídeo do canal que tenham gostado, por favor, sigam o canal, é completamente gratuito, 100% gratuito, e coloquem os vossos gostos, as vossas críticas, as vossas sugestões e também, claro, os vossos elogios, que é uma forma de me motivar aqui a fazer vídeos com cada vez maior frequência e principalmente com maior qualidade. Bem, o Benfica vai então jogar com o Nacional. O Benfica, como sabemos, está em terceiro lugar, com 7 vitórias e 4 empates na Liga, 23 golos marcados e 6 sofridos, e está ali a 3 pontos do Sporting. Como sabem, na próxima jornada vamos receber o Sporting, um jogo muito, muito importante. Eu diria que importantes agora são todos os jogos. O Nacional da Madeira está ali a meio da tabela, tem 12 pontos, correspondentes a 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 11 golos marcados e 15 golos sofridos. Os últimos jogos do Nacional, aqui para a Liga, os últimos 5 jogos, teve só uma vitória, que foi aqui para a Taça de Portugal. Depois teve o empate com o Estoril, a derrota com o Famalicão e o empate com o Estrela da Amadora, todos para a Liga e, entretanto, foi eliminada a Taça de Portugal também pelo Braga. Portanto, temos aqui vitória, empate, derrota. Há 4 jogos que não vence. Por outro lado, o Benfica vem de 2 vitórias consecutivas, uma para a Taça de Portugal e uma para a Liga dos Campeões. A primeira da Liga dos Campeões, esta época, como sabem, isto na fase da Liga. Mas o último jogo para o campeonato, tivemos aqui um empate caseiro com o Casa Pia, que de facto foi um empate mais a saber a derrota, obviamente. Portanto, Benfica, vitória, derrota, empate, vitória e vitória. Portanto, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Na época passada, o Benfica, lá está naquele jogo que foi interrompido devido ao nevoeiro, o Benfica ganhou por 2-0, salvo erro, 2 golos do Di Maria, e em casa, já no ano de 2025, vencemos por 3-0 este mesmo Nacional. Relativamente aqui à comparação da época entre as duas equipas, o Nacional da Madeira tem 31% de vitórias, correspondente a 4 vitórias em 13 jogos. O Benfica tem 62% de vitórias, correspondente a 15 vitórias em 24 jogos. Portanto, no total, o Benfica tem aqui, claro, tem muito mais jogos devido aqui à Liga dos Campeões e à própria Taça da Liga. Tem 15 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. No total, 40 golos marcados e 14 golos sofridos, o que dá aqui médias de 1,67 golos marcados por jogo, 0,58 golos sofridos. Como eu tenho vindo a dizer, a nível de golos marcados, muito aquém do que temos feito nas últimas épocas, e da história do Benfica, diria eu, e a nível de golos sofridos, estamos mais ou menos a um nível médio, podemos dizer assim. O Nacional da Madeira tem mais golos sofridos do que marcados, tem 1,23 golos marcados por jogo, 1,54 golos sofridos por jogo. Penso que quer em golos marcados, quer em golos sofridos, está ali no meio da tabela da nossa liga. O valor do plantel do Nacional da Madeira a 16,55, que dá a dividir pelos 32 jogadores que tem uma média de meio, cada jogador vale à volta de 520 mil euros. O Benfica, isto são dados do 0-0, tem um valor do plantel de 391 milhões, a dividir pelos 34 jogadores que tem, em média, cada jogador do Benfica vale 11 milhões e meio. Jogador aqui, o jogador em melhor forma do Nacional, parece que não há dúvidas, é o Ramírez, é o internacional venezuelano, portanto já é internacional pela Venezuela. Já tinha estado no Nacional, penso que na segunda divisão, na segunda liga, e fez uma excelente época. Depois foi para o Vitória,
não teve tanto sucesso o ano passado e este ano, esta época, voltou aqui ao Nacional, onde já tinha sido feliz e de facto marcou aqui já 7 golos em 12 jogos, portanto, um jogador muito, muito interessante, um jogador jovem ainda. O jogador em melhor forma do Benfica atualmente eu diria que é o Barreiro, porque o Pavlidis em muitos destas divisões que fizemos eu considerei-o como um jogador em melhor forma devido aos golos que marcou, mesmo a algumas assistências, qualidade de jogo, mas nos últimos jogos isso não tem acontecido, tem marcado mais de penalti e o Barreiro tem sobressaído. O Barreiro que não é propriamente o atacante, leva um gol e já 4 assistências e foi fundamental agora com o gol que marcou ao Ajax, penso que é um jogador do Benfica que estará em melhor forma, ou pelo menos que está a sobressair mais. O jogador mais valioso do Benfica continua a ser o Pavlidis, com os 40 milhões, isto segundo os dados do 0-0. E o jogador mais valioso do Nacional, é a segunda época que também está cá, é um brasileiro, Zé Vítor, defesa central, uma boa complexão física e tem uma valorização de mercado de 2 milhões. Nacional com um plantel mais experiente, diria eu, em termos de idade, 26, tem uma média de 26 anos. O Benfica continua com os 23,4, média de altura muito semelhante. Benfica 1,82 m, a média de altura do Nacional 1,83 m. Este é para o 0-0 os 11 iniciais. Cá está o Jesus Ramírez que eu falei, o Zé Vítor, o jogador que é considerado o mais valioso do plantel. Depois outros jogadores aqui que eu, Léo Santos, João Aurélio, também um jogador já com o Zé Gomes, um jogador já com algum passado no futebol português. Para o 0-0, este é o 11 provável do Benfica. Já vou falar a seguir qual é o 11 que eu acho que o José Mourinho vai utilizar, mas aqui eu diria que tenho dúvidas em relação a este 11 que seja o Tomás Araújo, parece-me que vai ser o António Silva, e aqui também tenho dúvidas no Rego a ser utilizado, ou seja, não parece que é o João Rego, parece-me que vai ser o Rodrigo Rego. Portanto, vai haver aqui uma aposta no Rodrigo Rego nas competições nacionais. E cá está, o 11 inicial que eu penso que o Mourinho vai apostar. O António Silva e o Otamendi. Tomás Araújo a perder aqui alguns pontos, também pelo aquele o jogo menos conseguido na Taça de Portugal. O José Mourinho também disse que a nível de treino o António Silva sobressai mais e, portanto, eu diria que será ele a jogar aqui com o Otamendi. Deditos na direita, Dal na esquerda, Turbina baliza, portanto, o habitual. Depois, com o castigo do Rios, o Ausnes se virá aqui para o meio, até porque ele fez uma boa segunda parte nesta posição no jogo com o Atlético, com o Atlético aqui para a Taça de Portugal. Portanto, ele vai se juntar aqui ao Barreira cheia e depois aqui o Rodrigo Rego na direita, ou seja, o Orson estava na direita noutros jogos, vai ser o Rodrigo Rego aqui a assumir aqui a extrema direita do Benfica, o Sudakov a partir da esquerda e o Barreiro aqui no apoio ao Pavlidis. E quando eu digo aqui apoio, era aquele apoio principalmente na pressão ao adversário, a tentar roubar bolas em zonas bem altas. E depois também utilizar a sua capacidade de desmarcação, não é que seja muito veloz, mas eu diria que até é um jogador inteligente na desmarcação. Tecnicamente, obviamente, que não é um 10, nunca vai ser, e continuo a dizer que não é aqui 10 para o Benfica, mas pronto, é a aposta do José Mourinho. Por fim, aqui fazer aqui algumas observações. Obviamente é um jogo muito importante antes do derby. O Benfica está a 3 pontos do Sporting. Todos os jogos são fundamentais. Este jogo também para, caso o Sporting ganhar, continuarmos a 3 pontos e conseguirmos chegar ao jogo no Estádio da Luz com o Sporting com a possibilidade de empatarmos em termos de pontos e passarmos para a frente, por termos a vitória. Portanto, é um jogo de facto muito, muito importante. Temos a ausência de dois titulares absolutos, o Luque Bacchio, que como sabem, apesar de não ter muitos golos, não tem assistências, tem falhado de facto muito, mas era o jogador do Benfica que mais capacidade tinha de ir para cima dos defesas, de criar perigo, de conseguir fazer jogadas de um contra um ou de um contra dois, e de facto era um jogador muito importante. Não estou a ver outro jogador com as características dele. E depois o Rios, também muito criticado, mas também com muita gente a dizer que nos últimos jogos como nos últimos jogos ele estava a subir de forma. Um jogador também muito intenso, é verdade que com muitas falhas, mas de facto muito intenso, que levava a equipa, lá está, para outros patamares de intensidade.
Vamos ver se o Austin, que é que eu penso que o vai substituir essa intensidade por alguma inteligência e até mesmo a técnica ali no meio. Apesar das duas vitórias contra o Atlético para a Taça, contra o Ajax para a Liga dos Campeões, as exibições continuam muito tristonhas. Lá está, e o contra o Ajax, se calhar melhorámos um bocadinho, mas também porque estávamos mais no nosso habitat natural, que é aquele de esperar, de defender. Portanto, ao marcarmos o gol cedo, não houve a tal necessidade de atacar para marcar, houve mais aqui a capacidade de conseguir aguentar o resultado, e nisso o Mourinho, como sabemos, é muito, muito bom. Este jogo vai servir ou não de confirmação que há dois jogadores que de facto acho que já não estão a contar para mais, mas principalmente aqui para este ano e Sheldrup podiam jogar aqui hum, na extrema direita, extrema esquerda, ainda por cima com a lesão do Luke Bacchio, pelo menos havia aqui a ideia que podia entrar, mas não. Mesmo com a lesão do Luke Bacchio, eu penso que para já no último jogo o Mourinho preferiu colocar a partir das alas o Aursens de um lado e o Sudakov do outro, e mesmo entrando o Aursens, ficando o Aursens no meio, provavelmente vai ser o Rodrigo Rego à aposta do Mourinho, eu diria mais pelo seu compromisso defensivo do que pela própria qualidade atacante. E lá está, será Rodrigo Rego aposta para o 11 inicial? Eu penso que sim, que vai ser o Rodrigo Rego. Portanto, foi aqui uma breve antevisão, vamos ver como é que vai correr. Jogo importantíssimo. Depois, se tudo correr bem, farei aqui o balanço do jogo e espero que seja um balanço positivo e que, principalmente, primeira prioridade, ganharmos. E também melhorarmos um bocadinho a nossa qualidade, até para a própria confiança e autoconfiança dos jogadores consiga subir para o jogo com o Sporting, que eu penso que vai ser na próxima sexta-feira. Um abraço a todos, bom jogo e um bom fim de semana. Obrigado.